eu não faço isso que eu já faço para construir algo que é meu, que tem uma probabilidade de eu ter uma satisfação maior em fazer, que não seja só o dinheiro, entende? Então, realmente, a liberdade me pegou muito. Pesa porque, cara, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Carnaval, eu abri mão de tudo isso. E aí, se for para abrir mão disso, que você faça algo com propósito. Você faça algo que realmente te inspira, que te instiga. Né? Então, isso para mim foi uma virada de chave também. Fala, minha turma, seja muito bem-vindo a mais um Lampaguejando. Né, tá explicando para vocês, foi uma palavra que a gente inventou no primeiro episódio e falou, não, vamos botar esse nome agora. Maneiro. E pronto. E a gente foi tocando o barco. E como você bem sabe, esse podcast, essa conversa, ela tem um propósito inicial que é trazer donos de agências para compartilhar o dia a dia, para compartilhar como tem sido a visão de mercado para esse 2024 nesse mundo de marketing, publicidade e também o que a gente sofre na pele, pessoas que estão aqui no dia a dia, né, de fato, sem imagem ilustrativa, sem letras miúdas, que estão ali no campo de batalha. Como você sabe, meu nome é Renan Diniz e é um prazer estar com você por mais episódio, compartilhando essas ideias e essa explosão de cabeça que eu tenho vivido a cada episódio e com certeza você vai viver em mais um como esse que se inicia. E aqui eu estou trazendo duas pessoas que pra gente é um privilégio, de verdade. Eu lembro que quando, eles nem sabem disso, mas eu lembro que quando a Falcon inaugurou, né, o espaço, eu compartilhei com o pessoal aqui, eu falei, cara, que maneiro, velho, a ideia é chegar nesse nível, e assim, a gente vê hoje, compartilhando essas ideias ombro a ombro, o quanto esse mercado, ele une laços, ele gera pontes, e pra gente é um privilégio estar hoje aqui com o Nunes e com o Thiago, né, no último episódio, os dois são Thiago, mas vai ser o Nunes, esse vai ser o Thiago. E, cara, prazerzaço receber vocês. De fato, é uma honra pra gente. Quando eu falei pra agência que vocês viriam aqui, o pessoal achou super massa. E, pô, privilégio estar acompanhando a trajetória de vocês. De fato, já começa a desejar mais sucesso ainda e mais crescimento pra vocês, porque vocês trabalham pra isso, então o crescimento é só consequência. Vou começar pelo Nunes, vou pedir pra você se apresentar, falar o que você faz na Falcon hoje, tua trajetória de marketing, depois eu vou seguir pro Thiago. Legal, prazer, obrigado aí pela oportunidade, todo mundo que tá ligado aí, privilégio pra gente poder estar aqui. Bom, me chamo Thiago Nunes, sou formado em jornalismo, né, minha formação foi essa, me especializei em marketing muitos anos depois, minha trajetória com comunicação é bem extensa, mas resumindo bastante. Eu comecei como estagiário de marketing no Hospital de Niterói, depois o meu sonho dentro do jornalismo era ser repórter esportivo, graças a Deus fui, pela Super Rádio Tupi, 3 anos, né? Repórter mesmo do dia a dia. Ali realizei meu sonho, aprendi muito sobre comunicação, sobre oratória, sobre criação. A primeira oportunidade no digital foi um pouco depois da Rádio Tupi, quando eu saí em 2016, eu tive a oportunidade de ser social media do Fluminense, o clube de futebol. E ali eu comecei a entender o digital, lá em 2017. Não vou dizer que tudo ainda era mato, porque ali já não era mais mato, o digital ali já era forte, mas a minha primeira oportunidade foi ali. Cara, eu fui extremamente forjado ali como social media, porque eu comecei a entender qual é o papel do social media como cultura, entender uma cultura, entender a comunicação de determinado cliente. O meu cliente foi o Fluminense durante um ano, então eu tive que aprender sobre linguagem, aprender sobre postagem, responsabilidade. Depois saí da comunicação, tentei fugir do que eu sou melhor fazendo, não que eu seja muito bom em muita coisa, mas realmente o que eu faço melhor é comunicar. Tentei fugir da comunicação, trabalhei em aeroporto, trabalhei no Galeão, depois fui chamado de volta. E eu voltei para o digital, para o social media envolvido no futebol, até que em 2019 um grande amigo meu, que é também um cliente meu até hoje, me impulsionou a começar a empreender. Então eu comecei a empreender dentro do digital, tive uma agência, já conheci o Thiago há muito tempo. E no ano passado, a gente entendeu que não fazia mais o menor sentido a gente não trabalhar junto, né? Porque a gente cada um tinha a sua agência, digamos assim, a minha agência era home office, ele tinha já o espaço físico, equipe, eu tinha know-how, tinha clientes, e a gente falou, cara, o que a gente tá fazendo? A gente é da mesma cidade, mesmo município, e a gente não trabalha junto. A gente é amigo, troca ideia, indica cliente um pro outro, então assim, não tinha nenhum tipo de concorrência, né? E a gente já se ajudava, falou, cara, o que a gente tá fazendo? E a gente uniu forças, e há um ano, aproximadamente, eu tô na Falcon Up, mas a minha história no digital é essa. Sim. E há um ano, agregando, crescendo, aprendendo muito na Falcon Up, e até então, é isso aí. E quando você percebeu que
o Thiago, vamos botar, que acaba sendo uma urgência, assim, Sim, trabalhava em casa, sim, né? sim. Precisava galgar esse degrau, ou no caso, esse voo com a Falcon, né? Cara, eu percebi da seguinte forma, eu tinha ali uma operação com 3 colaboradores, home office todos, e eu percebi o seguinte, cara, minha empresa cresceu, minha empresa atingiu um patamar de faturamento que eu faço o seguinte, ou eu contrato mais gente, permaneço no home office, ou eu dou um passo ousado, que é me unir com uma empresa que tem crescido muito aqui no município, que já tem uma estrutura, tem know-how, porque eu acho que, no meu caso, partiu da seguinte premissa, eu preciso de estrutura para suportar o crescimento que eu tô entrando agora. Até um déficit, né, mano? Até um déficit em relação a know-how. Exatamente. Então, assim, eu não tenho tanto um know-how comercial, eu não tenho tanto um know-how administrativo. A minha parte é mais de criação e a minha empresa está avançando para um patamar que talvez sozinho eu não consiga suportar. Então, eu acredito muito que a sociedade ela venha a ser muito benéfica quando você soma qualificações. Foi isso que me motivou. Se fosse só pela questão de alguém para me ajudar, sinceramente, nem precisaria. Né? Eu poderia trazer um colaborador, um parceiro, alguém, eu poderia pagar alguém para fazer isso, levantar um head, mas eu falei, cara, não é sobre isso, é sobre unir qualificações, expertise, e foi isso que virou a chave para eu migrar para Falcon Up. E graças a Deus que eu fiz isso. Pô, show. A resposta que tava na minha cabeça tu deu. É isso aí. Foi muito top. E seguindo pro Thiago. Thiago, e essa tua trajetória? Tu é um cara que me ensina muito sobre comercial, mano. Muito comercial. Eu falei, cara, esse cara, a agência virou esporte, porque o negócio dele é venda. É sobre isso aí. Né? E fora que o outro esporte também é a tua caminhada, que eu tô acompanhando lá. O cara vira no atleta, vai virar, fazer Ironman. Porra, é o sonho, hein? Tá registrado. Mas conta pra gente essa tua trajetória no marketing. Salva esse corte aí, tá? Registrado e venda também. Pode anotar. É isso aí. Cara, então, prazerzão estar aqui com você, irmão. A gente se conheceu lá no evento de São Paulo, né? E, cara, foi muito da hora a nossa troca e tudo mais. E a gente já tinha conversado a respeito da gente se encontrar aqui pelo Rio. E foi o que você falou, eu acredito que esse mercado, ele não é nada engessado, concorrente, né? Nenhum tipo de que existe muito mercado que tem esse negócio, meu concorrente e tal, e acaba não se comunicando, e graças a Deus o nosso mercado ele não é assim. Sim. Cara, primeiramente, prazer estar aqui, meu nome é Thiago, sou fundador lá da Falcon. Cara, eu comecei com marketing, com vendas, essa é a verdade. Meu know-how é vendas, o que eu amo fazer é vendas, o que eu amo fazer sempre foi a área comercial, e eu já trabalhei com vendas de várias formas, já trabalhei em multinacional, mas também já trabalhei em porta de loja vendendo, sei lá, salgado, vendendo sanduíche. Então, assim, meu know-how em vendas, eu comecei produzindo evento, então o meu know-how ele sempre foi em relação ao público, a vender para o público, a me comunicar com o público relacionado a vendas, sendo que na pandemia eu estava numa empresa, numa multinacional que eu sou muito grato, que eu aprendi muito com essa empresa em relação a isso, coordenei uma equipe de vendas, gerenciei um time de vendas, é uma empresa sensacional. E na pandemia eu acabei ficando de home office, falei, cara, deixa eu conhecer um pouco do digital e resolvi conhecer um pouco do tráfego pago. E que eu lembro até hoje, que na época, quando eu comecei lá, eu mandava mensagem pro Thiago e falava assim, irmão, me ajuda a subir uma campanha, mano. Caraca. Como é que cria um público personalizado aí? Loucura, porque, tipo assim, o que aconteceu, né? Eu estudei, eu comprei na época um curso do Sobral, e aí eu comprei esse curso, eu ouvi 3 aulas e já prospectei e captei um cliente. Minha veia sempre foi comercial. Sim. Então, eu prospectei esse cliente, mas eu não sabia o que fazer. Cara, eu não sei o que fazer, enfim, espero que esse cliente não veja esse podcast, mas... Se ver, vai ficar feliz. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, eu tô com cliente aqui, não sei e tal, aí eu comecei enfim, trabalhar com marketing, e aí a Falcon começou dentro do meu quarto, né, sempre me posicionei como empresa, nunca me posicionei como agência, por mais que eu era uma agência, já me posicionava como empresa, como agência, até porque eu sei que isso no comercial é mais forte, então foi um dos objetivos que tinha assim de forma inconsequente. E aí começou a Falcon, começamos a crescer, começamos a captar cliente, o negócio começou a vir equipe, veio nosso primeiro colaborador, que é o Ian, que é o nosso irmão, cara, nossa confiança, um braço direito nosso, que é o nosso gestor de tráfego, que está com a gente desde o início. E aí começou a crescer, trazer mais gente para dentro da equipe, e graças a Deus a Falcon ela tem atingido objetivos que a gente fica muito grato e que a gente não esperava, né? Assim, então, a gente tem crescido cada vez mais e a gente fica muito feliz com isso. Coisa linda. E deixa eu já te perguntar, o porquê Falcon e se existe o
os clientes, Facom, né? Se existe, aqui a gente tem o Lampejo, Agência Lâmpada, e daí pra Relâmpago. Cara, então, por que Falcon? Uma pergunta maneira, algumas pessoas já me fizeram, né? Eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu percebi que o falcão, ele é a ave, e posso dizer até o animal, que tem um impulso mais rápido. Ou seja, é o animal que atinge a velocidade pico mais rápido. O impulsionar dele é o mais forte. Então, isso me chamou muita atenção, porque o Falcon Up significa isso. É um impulsionar, e aí o upzinho ali para cima, né? Sim. Como se com a ideia do que o propósito da empresa é impulsionar a venda do cliente, enfim, o marketing do cliente. Então, assim, foi mais ou menos isso a ideia, mas foi pesquisando ali mesmo. No início eu achava uma bosta, mas hoje, cara, eu vejo que o nome foi, eu acho irado e gosto bastante. É isso. Show de bola, show de bola. E aí, Nunes, eu já ia trazer para você essa pergunta, qual foi o momento que você entendeu que existia mercado além do prestador de serviço para uma empresa? Que não, você trabalhou, um exemplo, no Fluminense, sendo uma empresa grande. Sim. Né? E existe muita gente que na tua área continuaria ou procuraria, sei lá, o Vasco. Sim. Né? E não criaria... E seria uma boa escolha, por sinal. Discordo, hein? Mas seria uma nova escolha, assim, profissionais que estão 30, 40 anos nisso. Sim. Né? E o que fez você não voltar e agora você montar o teu próprio negócio? Cara, vou ser muito sincero nessa resposta. Claro que o Thiago tá brincando, o Vasco, claro que seria uma boa oportunidade se eu continuasse no mercado. Essa é a segunda opção, mas... Mas, cara, sendo muito sincero, essa percepção, ela veio antes até do Fluminense, cara. Ela veio quando eu trabalhei na Super Rádio Tupi. Sim. Uma empresa maravilhosa, que me deu diversas oportunidades. Fui muito feliz lá. Mas lá você não fazia social media? Não, lá era repórter. Mas a percepção de crescimento profissional começou a virar na minha mente naquela época. Por quê? Eu via profissionais muito mais velhos do que eu, exercendo uma função muito parecida com a minha, e com uma remuneração ok, mas longe do que eu queria galgar quando eu estivesse na idade deles. Então aquilo começou a me dar um start e falar, cara, eu sou muito novo, eu tenho 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Não sei se é isso que eu quero da minha vida. Não sei se eu quero chegar nessa idade com essa realidade, que ele tem um salário ok, uma vida ok, mas eu falei, cara, eu acho que dá pra eu correr atrás de um pouco mais. Só que nunca passou pela minha cabeça empreender naquela época. Fui pro Fluminense, foi maravilhoso, cara. A experiência que eu tive lá, tem muitas histórias pra contar sobre dia a dia também, conteúdo, mas aquela percepção continuou em mim. Falou, cara, beleza, mas eu acho que tem um teto. Se eu continuar nessa função dentro de uma empresa, eu acho que eu vou ter um teto. E aí passa por um grande amigo meu, que é o Vinícius, né, que tem uma empresa lá em Niterói. Ele começou a me instigar, cara. Ele falou assim, cara, você é bom no que você faz aí pros outros e tal, legal que você é dedicado na tua profissão, mas eu acho que você pode crescer muito se você abrir uma coisa pra você. E eu falei, pô, sem chance, nenhuma chance. Eu vou empreender? Nenhuma chance. Não tem como, eu tô acostumado a ser operacional. Eu sou muito leal, eu trabalho bastante para quem confia no meu trabalho, mas assim, eu empreender não tenho a menor condição, não tenho nenhum know-how. Mas ele começou a me instigar tanto, cara, em um determinado momento eu vi, falei, cara, eu acho que tem jogo aqui. Eu vou tentar. Então, quando eu comecei a tentar, e aí é que vem, o primeiro cliente. Nossa, veio o primeiro cliente, eu já tô tirando, com um cliente, 1/3 do salário que eu ganho pra fulano de tal. Eu falei, caramba, vem o segundo cliente. E aí, daqui a pouco, eu continuo no meu trabalho, mas começo a pegar uns freelas, iguala a remuneração que eu tinha trabalhando para alguém e eu podendo ter a flexibilidade. Só que aí eu comecei a ver também que, cara, não tem essa de trabalhar menos. Você vai trabalhar mais. E aí, segurança, se sair, eu perco. Exatamente. Só que o bichinho do empreendedorismo me pegou, cara. O bichinho do empreendedorismo me pegou e aí eu vi que já era. Então, assim, ali em 2020, cara, em plena pandemia, todo mundo começou a olhar pro digital. E eu comecei a ver, cara, eu acho que eu comecei na hora certa. Porque quando a pandemia veio, eu já tinha começado a me posicionar uns meses antes. Então a minha rede de contato já estava entendendo o que eu estava fazendo, o lugar que eu morava já estava entendendo a necessidade digital, e aquilo virou a chave, cara. Então foram 3 pilares. Foi entender que onde eu estava posicionado, né, numa empresa, talvez eu teria um teto. O segundo foi entender que talvez daria para eu ter uma remuneração legal trabalhando para mim. E o terceiro foi entender que o bichinho do empreendedorismo me pegou e não tinha como mais sair disso. Então essa foi a virada de chave para mim. A outra virada. E assim, eu vejo que você entrou numa chave que o Thiago já até tava nessa questão do tipo, cara, eu dependo de mim para eu fazer minhas próprias coisas. E aí quando o Thiago ele fala que
assistiu 3 aulas e foi prospectar. Tem gente que faz 3 cursos não prospecta. Isso aí. É o problema do mercado, né, cara? Isso aí. E, cara, isso aí fala muito de essência, eu acho. Porque, eu vou ser sincero, já fiz cursos e de alguns cursos que eu fiz, tem lá o módulo de vendas. Assisti, me esforcei, mas, cara, não era pra mim. Não era pra mim. E eu falei assim, cara, até entra na questão da sociedade. Unir competências. Falei, cara, eu preciso ou contratar alguém comercial ou ter alguém que é muito bom no comercial, cara. E eu preferi, nesse momento, ter um sócio que é dono de agência, mas, cara, fé, sangue nos olhos do comercial, porque eu sei que ele ia dar o máximo também, porque a dedicação é totalmente diferente, cara. Então, assim, pra mim fez total sentido isso. Exato. E falando até da nossa parte, né, que a gente também tem um sócio Miguel, que é a parte financeira. Ele faz financeiro. Ele cuida do financeiro. Fera. Brabo demais, cara de business, enfim, a gente fala que ele é o nosso CEO. Conheço poucos cara como tem uma mentalidade genial. Eu vejo que ele é um pouquinho mais reservado que você. 100%. Eu falei, não, vou ver, porque vai comigo, eu venho, vou perguntar. Entrei no Instagram dele, não tem nada. Low profile. Mas, cara, trabalha muito no bastidor, hein? Isso é fundamental. Ninguém vê, mas o cara é fera. E a gente começou a unir forças. Eu falei, cara, eu sou bom no comercial, esse é o que eu gosto, ele é bom no administrativo, e a gente tava tentando trazer alguém para ficar mais de frente em relação a conteúdo, a campanhas e tudo mais. E aí eu comecei a apurrinhar o Thiago. Falei, mano, não faz sentido. Cara, que vocês têm os 3 pilares. Quando a gente se encontrou lá em São Paulo, o Thiago não tava. Eu lembro que tu comentou até algumas coisas parecidas que tu tava buscando head pra fazer. Sendo que eu falei, cara, pra mim não faz sentido eu buscar um head nesse momento. Né? E foi algumas semanas depois, né? Do direcionado. Eu acho que uma semana depois. Foi logo depois. E assim, eu mandei uma mensagem pra ele sem saber. Que ele já tava também nutrindo isso, cara, acho que o Thiago é a pessoa, e eu já pensando, cara, acho que a Falcon é uma oportunidade. Então, assim, uniu propósitos mesmo. Com certeza. Porque eu já tava meio que discernindo, cara, a Falcon pode ser uma chance, vou falar com o Thiago. E ele já voltou do direcionado, putz, preciso falar lá com o Nunes. Então foi algo que casou. A gente aprendeu bastante lá, mas foi isso. A gente viu que a gente tinha know-how diferente, expertise diferente. Eu falei, cara, a gente vai juntar o útil ao agradável e é o que é o necessário para essa situação. E aí a gente se juntou e aí, graças a Deus, a gente tá aí um suportando o outro de forma positiva para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Mas até falando também referente à questão do empreendedorismo, né, que você perguntou pro Thiago, cara, eu era contratado de uma multinacional, tava crescendo, assim, 3 meses de empresa, eu já tava sendo promovido, já tava batendo recordes e tudo mais, eu tava num caminho muito bom, sendo que foi o mesmo motivo do Thiago. Eu olhei para uma pessoa acima de mim, que seria um possível próximo passo. Ele me falou que é um irmão para mim também, eu tenho um relacionamento muito, muito bom, que era meu chefe, ele era coordenador nacional, eu era coordenador regional. Eu falei, cara, quanto você ganha? Que não sei o que. Ele foi e abriu pra mim. Eu falei, caraca, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí eu tive uma cena, cara, que me marcou muito, que acho que poucas pessoas sabem disso, que eu tava no ônibus, indo numa cliente, eu trabalhava numa multinacional que vendia produtos dermocosméticos, eu tava indo numa clínica de estética, e aí eu parei em frente a um colégio na Zona Sul, e eu vi um pai abrindo a porta e abraçando, e tipo assim, o filho vindo correndo pra abraçar. E aquilo ali me marcou, mano. Eu comecei a chorar dentro do ônibus, assim, que nem a criança. Falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí foi Deus que falou muito no meu coração. E aquilo me marcou muito e eu comecei a pensar. Falei, caraca, com o valor que eu posso ganhar, eu não vou alcançar isso. Eu não vou ter essa liberdade de tempo para conseguir levar meu filho na escola, ou então buscar meu filho na escola. E o cara tava bem vestido, tava de terno e tal, não sei o que. Mas o cara, ele conseguiu buscar o filho no colégio. Eu via e aquilo ali me marcou. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Na mesma semana eu falei com esse meu chefe, conversei com ele, falei, cara, tô com esse pensamento, tô pensando em sair pra tocar alguma coisa própria, e ele super me apoiou, pelos bastidores, assim, ele super me apoiou. Ele falou, Thiago, vai ser uma pena perder você, porque a gente tava crescendo, a gente tava numa crescente muito boa, batendo recordes aqui no Rio e tudo mais, mas é isso, irmão, vai. E aí foi onde eu comecei a caminhar no empreender. Então, assim, eu sempre empreendi, porém eu me encontrei nessa empresa que eu trabalhei, não vou negar, foi muito positivo para mim, aprendi muito em relação ao comercial com esse meu chefe, sou eternamente grato, que é o Rodrigo, sendo que eu comecei a perceber, cara, eu preciso tocar alguma coisa por conta própria. Aí foi onde começou a caminhar e foi quando a Falcon surgiu, graças a Deus, e a gente tá aí hoje impactando algumas empresas e tendo alguns números de funcionários também, que tá bem legal. E sabe o que a gente percebe com o que a gente estava conversando aqui?
tudo que a gente falou não depende de dinheiro, sabe? É. É muito diferente porque vocês largaram postos que, querendo ou não, vocês poderiam estar ganhando um dinheiro até maior do que estavam naquela época. Sim. E vocês abriram mão de uma pseudo-carreira para fazer... na casa, para vocês colocarem a mão no sonho de vocês. Total. Né? Então, assim, o que o Thiago estava falando é fundamental. Ele ver que a liberdade dele estava em jogo pesou mais do que o dinheiro em si. E, cara, esse dinheiro a gente arruma, vou te falar. E sendo muito sincero, cara, eu acho que empreender é um risco diário. E é uma parada que eu fico muito atento, por exemplo, no meu ponto de vista, a pessoa que é CLT, a pessoa que é, enfim, um funcionário, um colaborador, a gente tá trocando ideia esses dias. Se ela, por exemplo, se ela sai de uma empresa, ela acha outra. A gente que tá empreendendo, o risco é todo nosso. É verdade. Então, assim, se a empresa quebra, o risco é todo nosso. E é muito mais difícil a gente abrir uma outra empresa do que... Porque caga nome e tal, um monte de coisa. Então, assim, empreender é muito complicado, cara. É um campo de batalha, cara. A gente vive um dia após o outro, mas é aquilo, tudo tem o seu valor, né? Aí eu escolhi empreender, como eu tava falando, porque o meu objetivo, como eu falei, meu objetivo não foi financeiro. O meu objetivo foi poder levar meu filho no colégio. Não tenho filho ainda, filha, mas o que me despertou foi isso. Eu ter essa liberdade com meu filho. Mas o campo de batalha é doloroso. Como você falou, talvez no passado eu tava com um salário fixo. Hoje não, né? E aí são meses e meses. Mas é o jogo. A gente escolheu viver esse jogo e tamo aí, vamos seguir firme. E o bom é que a gente dá os 110% todo mês. Isso aí. Acho que pra gente que tá no campo de batalha é muito difícil falar, esse mês eu tô tranquilo, não vou focar. É possível. Cara, não dá. Esse mês deu, e o próximo? E até quando a operação já tá rolando, você vê que tem aquela velha ideia da reserva de emergência de 12 meses de uma empresa que é difícil. Chegando, eu acho que quando chega nesse nível, ainda assim não tem uma segurança. Ainda assim não tem a segurança de... E quando a reserva vai? Quando a reserva acaba? E aí mês após mês. E é o jogo, faz parte, vamos embora. Essa questão da liberdade me pegou um pouco também. Foi um outro fator para eu decidir empreender. Tudo bem que hoje, é o que você falou, a gente não consegue desligar. É de segunda a domingo, mesmo no dia off, a gente tá pensando no que aconteceu, no que vai acontecer. Mas vindo da comunicação de rádio, de clube, cara, eu conto no dedo às vezes que eu fiquei um domingo em casa, em 5 anos. Então, assim, na rádio, cara, sábado e domingo, tá na rádio. Porque é dia de jogo. Sim. Domingo é dia de clássico. Domingo é dia de jogo importante. Botafogo na Série B, quando eu cobri lá em 2015, tinha jogo sexta-feira à noite. Então tinha que estar. Então, assim, muita coisa eu perdi me doando pra uma carreira, ou como você falou, uma expectativa de carreira, sendo que eu olhei e falei, cara, por que eu não faço isso que eu já faço para construir algo que é meu, que tem uma probabilidade de eu ter uma satisfação maior em fazer, que não seja só o dinheiro, entende? Então, realmente, a liberdade me pegou muito. Pesa. Porque, cara, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Carnaval, eu abri mão de tudo isso. E aí, se for para abrir mão disso, que você faça algo com propósito. Você faça algo que realmente te inspira, que te instiga. Né? Então isso pra mim foi uma virada de chave também. E não é pra todos. Exatamente. Não é pra todos. Exato. Eu conheço, por exemplo, como eu tava falando, o meu antigo chefe, já ia falar meu chefe, o meu antigo chefe, o Rodrigo, ele vive pro emprego dele. Entendeu? E ele ama. Ele é apaixonado. Eu não conheço ninguém que é apaixonado por uma empresa sendo colaborador que nem é o Rodrigo. Sim, são pessoas e pessoas. Então, assim, e tentar misturar os dois não dá. Exato. Não dá. É muito diferente. Vocês veem que hoje essa é a essência de vocês, do que o pessoal chama do skin the game, né? Da pele e risco, que já virou natural. O Nunes veio do trabalhar domingo era normal. Isso. Você vender era normal. Né? Vocês veem que hoje isso reflete na essência Falcon de conduzir tanto os colaboradores quanto os clientes? Cara, sim. Eu acredito bastante nisso, mas eu também acredito que é uma cultura que tem que ser implementada dia após dia. Porque foi o que a gente tá falando, são pessoas e pessoas. Entendeu? Por exemplo, a minha cultura é comercial. Eu não posso dizer que a minha essência, cultura não, né? A minha essência, ela é comercial. Não é tão simples eu colocar uma essência comercial no Thiago. Não é tão simples eu botar uma essência comercial. É necessário. Exato. Se todo mundo fazer a mesma coisa, quem faz outra então, parte. Por exemplo, eu tenho, como eu tava falando, né, a gente tem o Ian, que é um gestor de tráfego nosso, que é o nosso braço direito, que, cara, ele é uma pessoa que eu não preciso, o que eu pedir, o cara abraça.
Por quê? Porque ele já entendeu que é skin the game. Ele já entendeu isso. Mas, obviamente, existem colaboradores mais novos que às vezes não. Então, assim, eu acho que é um processo dia após dia, né? Eu acho que a cultura, cara, é a parte mais difícil de ser implementada. E às vezes, sendo muito sincero, cara, é tão detalhista isso, porque, por exemplo, eu vou trazer para a parte técnica, por exemplo, de criação. Para mim é muito natural olhar para um determinado cliente, qual é o tom da voz daquele cliente e saber como fazer ali uma copy, uma chamada criativa e tudo mais. Mas de repente a galera que está começando agora no social media, que está entendendo o que é copy, eu preciso entender que para aquela pessoa não é tão natural porque ela está se desenvolvendo. Mas porque quando eu fui buscar a raiz disso, o que eu entendi? Eu sou botafoguense. Quando eu trabalhei no Fluminense, eu tinha que entender que eu não poderia falar no Fluminense como eu falaria em botafoguense. Eu tive que decorar as músicas da torcida do Fluminense. Eu tive que entender quais eram os termos usados pela Flu-TT. Eu tive que entender qual era o trecho da música que casava com o título do Fluminense do ano tal. Então eu passei mais ou menos 1 ano e meio sendo forjado a ficar mergulhado numa cultura. E isso me forjou para hoje, quando eu faço uma campanha para algum cliente, algo do tipo, eu falar qual é o tom desse cliente aqui. Eu não posso fazer uma campanha para essa hamburgueria como eu fazia para outra. Eu não posso tratar aqui um hambúrguer alto feito na churrasqueira como eu trato um smash burger que é de um público diferente. Então, isso entra também no skin the game. Mas por que eu consigo entender isso? Porque eu passei muito tempo. Então, assim, sendo muito franco, eu tive que virar essa chave na minha cabeça. Às vezes eu falava, caraca, como que essa pessoa não entendeu que o tom desse cliente aqui é esse? Mas eu falo, cara, mas essa pessoa tem 1 ano de social media. E essa pessoa já nasceu cuidando de 10 clientes diferentes. Eu não. Eu já venho de uma cultura que eu fiquei mergulhado em um só, aquilo me forjou para conseguir visualizar o cliente mais profundamente, sabe? Então esse skin the game vai para todos os lados, cara. Tanto para a questão de trabalhar no domingo, quanto como se comunicar ou como falar, qual é o tom de voz. Por exemplo, cara, eu acordava fazendo social media de futebol, domingo de manhã eu tava fazendo tempo real de jogo de time europeu no Twitter. Então acordar no domingo de manhã e ter que trabalhar um pouco, para mim é super natural. Então eu tenho que entender qual é a realidade de cada colaborador, por exemplo. Tem um cara que não admite trabalhar no domingo, é sagrado para ele. E eu preciso entender, esse cara não é um pior colaborador por causa disso. Exato. Esse cara, ele tem um momento de desenvolver dele num outro dia da semana. Em compensação, eu não posso não dar um toque nesse cara, como gestor. Aí saindo da parte técnica, eu não posso não dar um toque nesse cara de falar assim, cara, a vida não é bem isso aí não. Às vezes vai requerer. Onde você quer chegar, irmão? Aí já entra a parte da gestão. Já entra a parte de você acreditar e moldar uma pessoa. Mas sabe o que eu acredito também muito nisso, cara? É que todas as empresas que eu me coloquei disponível como colaborador, e o Thiago também, porque a gente já trocou essa ideia, então eu posso falar por ele, é que todas as empresas que a gente se colocou como colaborador, a gente agia como empreendedor. Entende? É isso aí. Então, tomava negócio com isso aí. Exato. 100%, então, por cara. exemplo, nessa empresa que eu falei, na multinacional, eu fui promovido em 3 meses. No meu período de experiência, eu fui promovido a ser supervisor comercial. Então, assim, mas por quê? Porque no primeiro, segundo, terceiro mês, eu batia a minha meta, eu olhava pro meu chefe, e ele não, pro meu chefe que cuidava da região, e ele não tinha batido. Eu falava, cara, beleza, eu vou ficar aqui até tarde pra gente bater, então, a da empresa. Não a minha já tá batida, a da empresa. Então, o que eu acredito que é isso? Cara, sempre foi ver empreendedora. Eu acredito que a maior dificuldade hoje nos colaboradores, enfim, nas pessoas que não têm o seu negócio, que trabalham em outros negócios, é entender que elas podem e devem empreender dentro do negócio dos outros, sabe? Eu, graças a Deus, hoje posso dizer que sou empresário que empreendo dentro da Falcon. Tenho isso porque, cara, eu empreendi no negócio dos outros. Entendeu? Então eu ajudei a bater meta, eu dei a minha vida, eu saía lá de Niterói, cara, pra estar 7 horas da manhã em Copacabana, ia maior rolê de um ônibus, maior rolê, trânsito e tal, mas eu chegava, saía, às vezes, quantas vezes eu já dormia no escritório, que, olha só, o escritório não era meu, não era nada meu, no final das contas eu ganhava meu salário mínimo ali praticamente, pra conseguir bater meta, não pra mim, pra empresa. Então eu acredito que o skin the game, né, para uma cultura, é entender que a gente pode empreender seja onde for. Sabe, o seu colaborador aqui na agência, no seu estúdio, ele pode empreender, só vai depender dele. E isso vai ser bom, e tem que entender também que empreender, muitas das vezes não vai colher o fruto antes, não vai colher o fruto imediato, mas vai colher o fruto futuro. Tem muita coisa que eu empreendi dentro dessa empresa lá no passado, que eu colho o fruto hoje, como aprendizado. Por exemplo, o Thiago, ele empreendeu, trabalhando domingo, trabalhando sexta-noite, tal. Ele colheu o fruto lá na época? Talvez não, mas hoje trouxe o know-how para ele, entendeu? E o know-how
é o fruto, é a consequência dele ter empreendido na Tupi, seja onde for. Então, eu acho que isso é algo muito, muito bom, assim, pra gente trazer para esses colaboradores, sabe? Cara, exemplificando de forma bem prática e assertiva isso que ele falou de empreender e colher os frutos depois, quando eu trabalhei no Fluminense, lá eu dei 200%. E ali eu fiz conexões, fiz networking, e o meu chefe no Fluminense, que era o Bruno Brum, foi o cara que anos depois, quando eu fui pro Galeão, abriu uma agência de marketing esportivo e falou assim, preciso de alguém. Lembrou do Thiago. Thiago, como é que você tá? Falei, pô, Bruno, tô assim assado. Cara, abri aqui. Quer entrar comigo? Pô, quero. Voltei. E aí comecei a trabalhar com ele. Pouco depois, Thiago, agora eu preciso que você saia de content copy pra você ser o gestor dessas contas aí. Você topa? Pô, topo. Thiago, minha agência agora não vai ser essa. Vou migrar pra tal agência porque eu tô mudando pra esse grupo aqui agora. Quer vir comigo? Sim. Pô, Bruno, agora eu sou uma agência, não tô mais sozinho. Posso trazer a minha equipe pra cá? Pode, preciso de você em tal área. Então, cara, é o bom e velho networking, cara. Com certeza. Por que eu acho que eu desfrutei disso? De alguém lembrar de mim no futuro e precisar. E é isso que eu acho que a geração atual, cara, tá perdendo um pouco. Assim, um percentual muito grande de pessoas que eu trabalho e conheço tá perdendo isso. As pessoas não têm tido noção do que é o longo prazo, cara. É muito imediato, né? É muito imediato. E eu tenho certeza, assim, uma das satisfações que eu tenho de falar do que eu plantei lá atrás foi olhar e falar assim, caramba, cara, o meu esforço lá atrás me gerou uma oportunidade futura que me forjou em outra situação. Essa semana mesmo, mandei mensagem para um amigo que está envolvido num projeto, porque eu tô com outro projeto pessoal. Esse meu amigo foi estagiário comigo na Rádio Tupi, cara, há 10 anos atrás. E eu só tenho contato com esse cara e eu só posso ligar para ele e falar assim, você me ajuda em algo sem custo? Porque é uma conexão que eu tenho de 10 anos. Plantei lá atrás, via de mão dupla, eu empreendi junto com ele e hoje eu tenho liberdade. O cara poderia falar assim, pô, cara, não vou te ajudar, mas o cara é meu irmão, meu brother, e ele falou assim, claro, cara, o que você precisa? E isso foi construído, cara, isso foi construído empreendendo, entendeu? Pegou isso tudo aí, Jean? Porque isso aí, entregaram o ouro, valeu. Valeu atravessar a ponte. Que bom. Pô, maneiro, cara. Pô, show de bola, pra mim valeu demais já essa troca. Cara, eu parti um pouquinho pro técnico, né? Já tá no técnico, mas agora bem âmago da coisa. Explica pra gente esse conceito de marketing 360 que vocês têm proposto. É uma ideia que pra muitos é novidade, né? Que o growth digital, o 360, né? Coisas que pra muitas agências até eles já implementaram, já fazem, mas às vezes não sabem o que é, ou só tá faltando organizar um processozinho pra se tornar. Como é que vou botar, eu não sei se a Falcon já foi social media um dia. Né? Falcon Social Media, qual era o subtítulo ali? Não, sempre foi agência de marketing. Agência de marketing. Quando que ela virou Marketing 360? Cara, ela virou final do ano agora, último semestre. Porque a gente começou a perceber muito a respeito de que o marketing digital, a agência de marketing, ela estava muito pautada em quê? Social media e tráfego. E design. Post, né? É isso. Ou seja, marketing é isso. Uma empresa contrata o marketing, ela tem gestão de tráfego, social media, design e tal, post. Cara, não, isso não é marketing, fato. E a gente começou a perceber que o que estava trazendo mais resultado para os clientes estava mais voltada para a área da performance do que para essa parte de post, né? Quantas vezes, às vezes o cliente, foi o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Sim. Às vezes o cliente ele reclama de um detalhezinho na arte e que no final isso não vai impactar nada no faturamento dele. Então, a gente começou a olhar esse mercado e falar assim, a gente precisa mudar um pouco. E aí a gente começou a fazer alguns testes. Né? O que seria um marketing 360 hoje que, por exemplo, a Falcon faz? Hoje a gente olha para a empresa, uma empresa ela fecha com a gente olha para a empresa e vê o que ela precisa. Cara, ela precisa de mídia offline, ela precisa de um outdoor, ela precisa investir numa panfletagem, ela precisa investir no marketing de influenciadores, ela precisa investir com tráfego, com mídia social. Isso é 360. É olhar para a empresa e entender que cada empresa ela precisa de uma coisa. Nós temos clientes que são 100% digital, mas eu tenho cliente que, cara, ele precisa do offline, que ele precisa de uma estratégia, por exemplo, restaurante de negócio local, que ele precisa de uma estratégia no totem de mesa, uma estratégia bem feita. Exato. Então, por exemplo, um dono de restaurante hoje, a gente estava trocando essa ideia vindo, um dono de restaurante hoje, você imagina, ele tem um local físico, você imagina se esse dono de restaurante, ele faz uma ação de marketing, que a gente dá essa ideia, que é o seguinte, todo cliente que na hora de pagar a conta, se ele fizer um post e mostrar esse post, o cliente ganha 10% de desconto, 5% de desconto, então ganha X coisa, X produto, o que seja.
Pensa comigo, se a gente tá falando de um restaurante local, vamos dizer que no mês passe 1.000 pessoas ali dentro desse restaurante. Isso aí é o básico. Entendeu? Isso é 360. Entende? Por quê? Porque a gente tá olhando ali para dentro do negócio do cliente. E aí, se a gente pega essas 1.000 pessoas ali, se 600 pessoas fizerem um post, a gente tá falando de 600 influenciadores divulgando a empresa de forma, entre aspas, gratuita. Entende? E aí, isso é tráfego? Isso é post? Entende? É a É uma 360. estratégia que não precisou. Exato. Isso aí. Exato. Então, assim, hoje a nossa agência, hoje a gente tem se posicionado, a Falco tem se posicionado nesse formato. Hoje, como eu estava falando nos bastidores também, a gente tem eu que cuido do comercial, eu sento na mesa com o cliente e eu falo, cara, qual o seu faturamento? É X, qual é o seu objetivo? É Y. Então tá, ó, para eu sair daqui eu preciso fazer isso. E aí a gente começa a traçar estratégias em cima disso. Então hoje lá também a gente está com um braço de influenciadores, a gente está começando a assessorar influenciadores para fazer a ponte entre o influenciador local com o negócio local, para estar trazendo mais uma fonte de tráfego, né, de certa forma. Então a gente está literalmente fazendo 360 digital, né, um 360 digital e offline desse cliente para a gente conseguir atingir o objetivo dele. Porque no final das contas é o seguinte, o cliente que ele entra reclamando de post, ele sai porque não teve faturamento. Concorda? Verdade. E aí, pra que tá reclamando de post? Entendeu? Se você ele bateu a meta dos 20 Isso aí, posts, exato. resolveu. Se eu não postar, se eu não fizer nenhum post, se ele fatura, sei lá, 50 mil reais e ele quer faturar 100, se no mês que eu bater 100 mil reais não tiver nenhum post no Instagram dele, ele vai estar feliz. Entende por quê? Porque ele bateu o objetivo de faturamento. Então, o meu objetivo, nosso objetivo como empresa é esse. É chegar no objetivo de faturamento desse cliente. Você entende que é um mercado de vaidade em cima disso? Cara, meu Instagram tá bonitinho, às vezes é melhor do que vender. Mas na verdade é um mercado de pessoas leigas. Essa é a verdade. Porque o empresário, dono de X empresa, ele não entende nada do digital, ele não entende nada de marketing. Porém, ele acha que fulano faz isso, tal concorrente tem um Instagram bonitinho, então eu tenho que ter também. Será? Será que o concorrente lá ele tá faturando o objetivo dele? Entende? Então, assim, eu acho que é sim um pouco de vaidade, um pouco de ego, mas no final das contas, cara, todo empresário ele quer o quê? Dinheiro no bolso. Isso é um fato. Então, a gente tá indo pra esse lado, entendeu? Recentemente eu ouvi de um cliente, assim, tal pessoa faz um trabalho legal, cumpre o que propõe, mas não tá trazendo muita coisa nova. Então eu preciso, de repente, começar um trabalho com vocês, porque eu preciso que vocês me ajudem a pensar fora da caixa aqui. Então a gente entende que o mercado, para clientes conscientes, está ficando um pouco mais exigente a respeito do que você entrega. Sim, sim. Muito mais exigente. Com certeza. Já assim, A linguagem é outra. A linguagem é outra. Se você pega um cliente que é consciente do que ele precisa, ele vai pesar. Ou eu vou estar com o meu Instagram bonitinho aqui, ou eu vou estar com o meu Instagram rodando, com ideias que engajam, humanizado, com tráfego rodando e faturando. Então, o 360 que a gente começou a pensar foi justamente isso. Como que a gente sai daquela questão de só paleta de cores e deixando muito claro, cara, a estética do feed do seu cliente, se você é social media, importa, tá? Sim. Não faça nada largado, Sim. pelo amor de Deus, não é isso que a gente está defendendo, Mas né? não é o foco. Mas não é o foco, cara. De que adianta eu ter um feed ali todo conectado se o cara vai olhar o faturamento no final do mês e ver que nem o investimento no marketing que ele fez se pagou? Então a gente tem olhado para o 360 nesse sentido. Olha, a gente vai cuidar do seu feed, vamos fazer posts bem legais, mas a gente quer impulsionar o teu faturamento. Ou a gente quer expandir a tua marca. Não, meu faturamento tá legal, eu só quero que eu seja melhor percebido aqui na região. Legal, isso também é um objetivo. E isso também vai ser possível através de influenciadores, através de campanhas de totem na mesa que vão gerar uma conexão assim assado. De collab, né? entre De empresa e collab, empresa. entendeu? Essas collabs, então, cara, é algo que tem Genial. feito muito sentido. Muito sentido. A gente viu um case recente de uma determinada empresa que é de um nicho fitness, de suplementação, que se conectou com um nicho de alimentação para quê? Para divulgar um suplemento. Não, eu vou trazer também da minha maior referência, que é a CIMED. A CIMED Ah, com com a certeza. CIMED, com a Fini. Esquece, cara. Porque Sensacional. a galera fez com a Fini, esquece, pô. Botaram o nome dos caras gigante. Isso é o quê? Collab. São duas empresas grandes que se juntaram em prol de uma coisa só. Exato. De aumentar o faturamento. Que isso é coisa de empresa grande. Exato. E Aí eu não te é, pergunto, o que social media faz com isso? Foi social media que criou isso? Não. Foi, a estratégia, Exato. entende?
é o 360, é pensar fora da caixa. Eu aprendo muito com o João Adib em relação a isso. A gente aprende muito com o João Adib em relação a isso. É pensar fora da caixa. Ele, pra mim, é uma das minhas maiores referências em relação a isso. Sabe o que acontece? Durante muito tempo, quando começou-se a olhar para o digital, eu poderia dizer tranquilamente que a partir da pandemia potencializou muito. Sim. Quando começou-se a olhar para o digital, a solução dos seus problemas era social media e tráfego pago. Você tem que melhorar o seu Instagram e começar a fazer tráfego pago. E de fato essa foi a solução. Da boa vitrine, né? Exatamente. E de fato essa foi a solução durante muito tempo. Mas agora, cara, popularizou. Todo mundo tá fazendo, isso é básico. A empresa que não faz isso, ela tá pra trás. Igual quando você fala que eu presto um bom atendimento. Tipo, é obrigação. Meu amigo, hoje o Instagram arrumado é obrigação. Meu amigo, qual é o seu diferencial? Meu produto é muito bom. Cara, parabéns por fazer o mínimo. É o mínimo. Porque isso é o mínimo que você pode dar pro seu cliente. Então, quando entra na prospecção da gente, o que vocês vão fazer? Não, eu vou fazer 12 posts. Não, isso aí é o mínimo. Exato. Então a gente tem entendido isso. Por exemplo, cara, básico. A gente tem tentado conectar influenciadores para fazer parceria com restaurantes. Só que qual é o tipo de parceria? Eu faço 3 stories. Não, querido, eu preciso que você receba determinado produto, faça um unboxing muito legal, porque eu preciso desse conteúdo para rodar meu tráfego. Isso aí. Eu não preciso que você só divulgue nos seus stories. Eu preciso que você autorize utilizar o conteúdo que você vai gerar pra gente para que eu possa rodar tráfego com isso. Porque as pessoas aqui da região te conhecem e vai agregar pra minha marca, ter a sua imagem linkada à minha, tá tudo certo. E isso tem dado muito resultado. E até com influenciadores a gente tem conversado muito em relação ao influenciador, ele tem que entender que ele é vendedor. Isso. Tinha uma briga essa semana passada sobre isso. Muito influenciador pensa que, até os pequenos, enfim, pensa que vou ganhar tal produto, ou então vou ganhar tal valor para divulgar aqui nos meus stories, para divulgar no meu Reels, pronto, o dinheiro no bolso acabou. A verdade é o seguinte, o dinheiro no bolso vai embora, fato. Então o que a gente tem pensado? Cara, não, você tem que vender a empresa. Se essa empresa está te contratando, ela está te contratando porque ela acredita que você pode trazer algum resultado para ela. E esse resultado é o quê? É faturamento. Ponto. É faturamento, é alcance, é um desses dois. Agora, para você fazer isso, você tem que vender para sua audiência. Você é um influenciador. Vou te pagar aqui R$1.000 para você fazer um Reels. Você posta um Reels e depois você nunca mais fala da minha empresa. Esquece, isso não existe. Estilo de vida. Exato. Eu quero que a minha marca faça parte do seu estilo de vida. Eu preciso que a minha marca esteja do 3, 6, 1 ano dentro do seu estilo de vida para que a sua audiência acredite e compre o produto. Então, assim, a gente começou a trazer isso também, focado 100% no 360, em prol de quê? Trazer resultado para o influenciador. Como que eu vou trazer esse resultado para o influenciador? Mais trabalhos para ele. Exato. E as empresas confiarem mais nele e ele entregar resultado. E mais resultado para o meu cliente como negócio local, ou então como e-commerce, como seja. Cara, é ganha-ganha. Exato. É ganha-ganha. Ganha a agência por estar fazendo essa conexão, vai dar resultado, seu cliente vai estar feliz, seu cliente vai ter resultado, o influenciador ele não vai deixar de ter trabalho, ele vai aumentar a audiência dele, o poder de influência dele. Cara, ganha-ganha. É se encaixar legal, não tem mistério. É fazer, é aplicar, é ver qual influenciador casa com qual influenciador também, porque eu já recebi assim, cara, você deve passar por isso, diversos clientes recebendo direct. Nossa, vamos fazer uma parceria? Sou influenciador. Sim. E aí você manda aquela famosa pergunta, claro, você tem realmente 100 mil seguidores, manda pra mim, por favor, suas métricas. Manda pra mim os insights do seu Instagram. Não, claro, tá aqui, ó, eu atendo mais mulheres de tal idade. Não, beleza, mas manda pra mim qual é a região que você atende. E aí o cliente meu é lá do centro de Niterói. E aí o influenciador vem e me mostra as métricas. Tá lá as principais cidades alcançadas. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 3%. Vai fazer qual é a lógica de eu fazer uma parceria com um influenciador desse? Não é que ele não vai dar uma visibilidade, mas qual é a lógica, cara? Então até para o algoritmo, é ruim, né? E até sobre macro influenciadores, cara. Mais prejuízo do que ganho. Exatamente. Eu vi o Cariani falando recentemente sobre isso, que ele falou, cara, existe uma diferença de audiência quantitativa e qualitativa. A qualitativa é o cara que faz sentido pro teu nicho, pra tua região e que vai trazer um resultado ali antes de você começar a expandir muito. Sim. O que muita empresa se ferra, cara, é porque já vai na quantitativa. Nossa, 1 milhão de seguidores. Vou fazer uma parceria com essa pessoa. E aí ganhar lá 100 seguidores. E essa empresa tá no centro do Rio de Janeiro. Vem 15 seguidores de Manaus, 12 seguidores de Minas Gerais. E aí, como é que fica? Daqui a 6 meses, seguidores já saiu tudo da sua rede. Exatamente. E a gente já teve muito problema com isso, que às vezes a gente pegava uma... Tem agora as esferas do macro, micro, nano, influenciador, né? A gente, vamos colocar, a gente pegou uma nano influenciadora de 12 mil seguidores. Local, dali. Morava 4 ruas depois da empresa. Aí, só que o cara falou, não, mas ela tem 12 mil seguidores. Eu não vou pagar por 12 mil seguidores. Mas é da área, meu filho. Caramba, como é que a gente falou, não quis. Aí ele foi numa mulher que era ex-dançarina de um grande grupo. Tem 500 mil. E aí fez a publi que precisava. Sim.
não deu resultado nenhum. Porque depois a gente foi ver que o público dela era homens, porque era algo sensual, então o homem tava ali pra ver ela e não que ela tava... Infelizmente, cara, infelizmente tem que quebrar a cara pra ver. Aí perde dinheiro, perde tempo, que é o principal, e não dá resultado. Então assim, a gente tem focado muito nisso, em trazer essas nanos influenciadores macro, menores, acho que é o segredo do jogo, regional, cara, isso pra gente, pros nossos clientes. Nossa, cara, e eu tenho estudado muito, né, recentemente, sobre a influência versus o influenciador. Qual é o seu potencial de influenciar? O que vai significar influenciar? Você falar algo que move alguém a tomar determinada ação, cara. Sim. Se você influencia, você não precisa ter 10 mil seguidores. Você pode ter 1000. Se você tem 1000 influenciou 50, você está sendo muito mais influente da pessoa que tem 100 mil, postou alguma coisa, gerou não sei quantos views. Sim. Então, assim, o dono de negócio hoje ele tem que entender isso. Quem que pode ser influente para você? Não um influenciador. Porque influenciador virou uma profissão. Hoje é uma profissão. Sim. E como toda profissão, vai ter algo que vai dar mais resultado, menos resultado, que funciona para tal coisa e não funciona para outra coisa. Todos nós somos influenciadores. Exatamente. Sim. Todos somos, cara. Todos somos. Eu brinco, tem um cliente nosso que eu peguei um produto com ele, postei nos meus stories de brincadeira, gerou 2 vendas. E aí eu brinquei, falei, opa, Media for Equity. Era um percentual aí. Mas assim, cara, realmente, influenciar é diferente. Então esse estudo... Uma pena, cara, que o seu cliente não tenha topado, porque olhando de fora, eu tenho convicção que o resultado seria exponencial. Fez outros 6 meses depois que deu certo. Legal. É isso, com a menina de 23 mil seguidores. É sobre isso. Aí falou, caraca, teve mais resultado que ele mesmo. Eu falei, agora você acredita. A gente tem ido muito pra esse caminho, cara. Tem um cliente meu que relutou muito em fazer uma parceria com uma página de influência, enfim, dicas gastronômicas. Não, porque não vou fazer, porque lá todo mundo tá, não vou botar meu produto nessa página, porque lá tem produto pior do que o meu, que pagou e tá lá também, e um ano tentando e não vou, cara, faz, olha, outro cliente fez também e tal, vou fazer, e aí fez a parceria numa sexta-feira, o conteúdo foi pro ar numa sexta, passou sábado, domingo uma chuva bizarra em Niterói e show do Sorriso Maroto na cidade, 20 mil pessoas no show, a probabilidade de vender bem nesse dia foi mínima, recorde de venda no cliente, e aí a gente não tem como bater o martelo que foi pela parceria. Mas é muita coincidência. Mas a gente conseguiu ver que o alcance foi muito maior. Forte. Então, assim, na sexta-feira você fez o conteúdo. Vai performar no mínimo 2 dias bem. Performou no sábado, no domingo. Um temporal e show grande na cidade. Bater recorde de venda. O que foi aquilo? Cara, faz sentido. Mas por quê? O nicho casava. Era uma página grande pro nicho e uma página grande local. Então fez sentido. E esse vídeo a gente rodou para tráfego depois. E o resultado, cara, bizarro. Então esse, né, resumindo tudo assim, o 360 engloba todas essas questões, cara. É muito mais do que você abrir um Instagram, fazer um post ali bonitinho e até fazer tráfego pago. Hoje é o que a gente falou, cara, por que você tem? Meu produto é bom. Pô, é o básico. Hoje alguém que se vende como uma agência, um profissional de marketing, cara, fazer o social media e o tráfego pago é o básico. Eu trabalhei no local que às vezes o tráfego nem tinha. A empresa que eu trabalhei fez uma campanha para Atlético Mineiro chamada Manto da Massa. Cara, foi a maior, assim, na época ganhou prêmio de maior venda, acho que vendeu 100 mil camisas em uma semana. A campanha não teve R$1 de tráfego, cara. Foi completamente orgânica. Tudo bem que futebol move muita paixão, mas foi uma campanha online, um concurso online para desenhar a camisa, votaram nas melhores camisas, daqui a pouco qual vai ser, final, camisa campeã vai ser usada pelo time. Cara, 100 mil camisas em uma semana. E depois teve Manto da Massa 2, foram não sei quantas mil camisas em 2 dias. Cara, sem tráfego. O que é isso, cara? Influência, estratégia, conteúdo. E isso aí quebra a ideia do o chat GPT vai substituir as agências, a inteligência artificial vai substituir a agência. Difícil. E o cliente que acha que vai fazer isso, que vai pegar e vai falar assim, não, então agora eu tenho ferramentas que eu pago mais barato e vou pagar. Boa sorte. A gente passa muito no supermercado. Tem plataformas hoje que você bota lá óleo, arroz, feijão, R$7 um, R$25 outro, R$10 o outro, montam em caixa. Tá, mas e quem vai pensar por você? É isso. Sabe? Hoje em dia as agências são mais pagas para pensar do que para executar, porque executar é muito fácil, a gente executa. Na verdade, eu acredito que a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente. É isso aí. Ela vai ajudar a otimizar tempo, é uma ferramenta que tem que ser usada, que a gente vai otimizar tempo. Mas a mente pensante, cara, nada substitui a mente do ser humano. Nada. Cara, e o risco? Porque a gente falando de criação, fugindo um pouco assim, só abrindo um parênteses pra falar de criação. Muita gente, você vai concordar, o algoritmo não entrega mais. Já ouviu isso? Já, com certeza. E aí o algoritmo não entrega mais ou o conteúdo que não tá tão bom?
Cara, o conteúdo que não critério tá tão subiu. bom. Ou é Meu o tipo amigo, de conteúdo? ou é o tipo de conteúdo. Cara, Cara, eu passei uma experiência no... Eu vou trazer as minhas experiências, né? Teve um jogo do Fluminense e LDU. O Fluminense foi já 2 vezes vice pra LDU e teve um jogo da Sul-Americana, se eu não me engano, em 2017. De retricolor, de Foi 1x0 Fluminense, gol de Gustavo Scarpa. 1x0 Fluminense, gol de Gustavo Scarpa. Nesse dia, a torcida do Fluminense estava enlouquecida. Falou, cara, não, hoje é revanche, hoje vamos ganhar dos caras. Maracanã lotado. E aí o meu superior falou assim, Tiagão, como você tem o veio de repórter, vai pra rua com o celular, grava entrevista com o torcedor e, cara, posta no Twitter. Vai ser legal, a galera vai gostar de se ver. Eu falei, cara, eu tenho que extrair alguma coisa disso aqui. E aí quem tava comigo no dia me ajudou foi o designer na época, o Jorge Rocha era designer do Flu. Falou, Tiagão, eu vou contigo, vou te ajudar. Tricolor também. Cara, e a gente falou assim, temos que tirar alguma história maneira daqui. Não vai ser só um post no Twitter, cara. A gente vai achar uma história que vai virar... Por quê, cara? O engajamento era muito importante pra gente. O engajamento, ele continua sendo muito importante. Mesmo na 360, cara. E tem até rivalidade entre os 4 grandes exatamente. sobre engajamento. Que tem mais Exatamente. seguidores. Então o que aconteceu? A gente começou a tentar visualizar ali uma oportunidade de engajamento. E, cara, era todo teste. Como é que a gente ia saber? E aí, de repente, o designer falou assim, Thiago, tem um casal ali. Eu falei, cara, não sei se é casal. Ele, pô, vamos descobrir. E aí eu fui entrevistar, já cheguei gravando, né? A galera gosta e tal. Falei, pô, tô aqui com fulano de tal, um casal aqui, quer dizer, não sei se é casal, filmando assim, já, espontâneo. E aí a menina já, não sei, tá, não sei o quê. E aí daqui a pouco eu pergunto se é casal, vamos lá, qual é o teu nome, fulano, qual o palpite pro jogo, pipipi, popopó. E no final eu brinquei. E aí foi a ideia ali, a sacada, né? Eu falei, cara, mas e aí, é casal ou não é? E, cara, nitidamente eles estavam juntos, mas não sabia se era casal. E ela falou assim, não sei, é casal ou não é? Aí o cara, não sei, vamos descobrir. Aí eu falei assim, se o Fluminense ganhar hoje, vira casal, é ou não é? Aí o cara, pô, vamos ver. Postamos. Aí a galera já começou a interagir. Aquela garota, pô, estagiário é copiado, pipipi, popopó. Cara, o Fluminense ganhou 1x0. E pós-jogo do Fluminense, era uma loucura, porque a gente tinha que fazer os posts criativos. Acabou o jogo, aí que a gente começa a pensar nos posts, cara. É 10 minutos pra fazer uma arte, é 5 minutos pra pensar na legenda, não tem tempo. Cara, acabou o jogo, começou a subir notificação a milhão no Twitter. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Será que é o post de fim de jogo? Geralmente não dá tudo isso. Cara, e menção ao Fluminense toda hora, eu fui ver o que era, fui procurar o tweet, né, que tava gerando aquilo. Cara, a menina, acabou o jogo, 1x0, ela postou uma selfie, assim, dando um beijo no menino, Maracanã lotado atrás e perguntou, e aí, @Fluminense, é casal ou não é? Cara, explodiu. Cara. E aí eu pergunto pra você, se não tivesse sido um teste, uma arriscada, um conteúdo fora da caixa, o algoritmo ia entregar? Não. Mas aí você tem duas opções. Ou você culpa o algoritmo. Cara, ou você culpa o algoritmo, ou você fala assim, cara, algoritmo, hoje você vai na marra. Eu vou fazer alguma coisa aqui que você vai virar. Entende? Então também tem muita gente no marketing que fala assim, cara, mas o social media não funciona mais. Se você começar a pensar o 360, a ideia, o gatilho, o resultado que pode dar em cima de um post ali conectado com algo, cara, vira. E aí eu falo, qual foi o papel dele, do designer lá que tava com ele no campo de batalha ali nessa entrevista? Eles deram sangue, eles empreenderam, é skin the game. E cara, eu era funcionário. E o design não fez nada de arte. Cara, não fez, cara. Ficou amarradão. Entendeu? Porque ele falou, a gente empreendeu ali, cara. A gente poderia sair e falar assim, cara, vamos fazer 3 vídeos aí, postar, vai ser maneiro, a galera vai curtir. Mas a gente olhou e falou, cara, vamos fazer uma parada diferente aqui, irmão? Vamos. Entende? Então, realmente, cara, assim, pra quebrar essa questão do algoritmo, e a gente que tá com a pele no jogo, a gente sabe, o algoritmo é ingrato mesmo. Ele é mesmo. Mas, cara, dá pra tirar. Se você começar, se você se esforçar, cara, dá pra tirar a ideia do papel, dá pra dar uma humanizada, dá pra trazer uma brincadeira, que você vai driblar o algoritmo, entende? Uma coisa que a gente esquece é que o Instagram, Twitter, enfim, Facebook, querem reter as pessoas na internet tanto quanto a gente quer. Até mais, né? Até mais. Eles vão ganhar dinheiro. É isso aí, eles ganham dinheiro. A gente ganha alcance e curtidas. Mas eles ganham dinheiro. Então, assim, às vezes a gente acha que a internet, as plataformas, eles estão ali pra, tipo assim, estragar o que a gente tá pensando. Não, pelo contrário. É o contrário, cara. Eles querem que você faça melhor do que aquilo. Isso. É por isso que a gente até fala que o empresário, ele não tem que ficar preso na quantidade, sim na qualidade. É qual a intenção daquele post, qual a estratégia daquele post. Do que a gente tava conversando, do que adianta a gente fazer 15, 20 posts. Cara, se a gente fizer 15 posts, 12 vão flopar. Então talvez seja melhor fazer 5, 6, sabe? E entregar mais resultado, entregar uma melhor qualidade, trabalhar melhor o algoritmo. Foi o que falou. A mídia social, ela quer entregar engajamento. A gente só tem que saber trabalhar melhor. Então, por exemplo, hoje a gente tem focado muito mais na questão do audiovisual, na questão de filmagem. Né? Porque a gente sabe que isso entrega mais. Então, será que vale eu fazer 15 posts ou vale a pena eu fazer 5 vídeos?
Entendeu? Diferente. É diferente. Hoje, pra gente, dentro dos nossos resultados, 5 vídeos tem E esse pensamento pra mim mudou. Eu tenho um parceiro que ele trabalha com operação de e-commerce. E ele falou que tem algumas contas que no Mercado Livre, na Shopee, quando chega a uma performance necessária que eles precisam, a própria empresa entra em contato pra investir na conta. Caramba. Irado. Tipo assim, cara, bota aí que eu boto aqui. Cara, incrível. Então, assim, você vê que as plataformas elas estão a fim da tua excelente performance. Isso aí. Entendeu? Só que ela já tá cansada de ver mais do mesmo. Isso aí. Entendeu? Então, quando ela vê um destaque, pra você ver, chegar ao ponto do Mercado Livre querer botar dinheiro na tua conta. Verdade. Sabe? Pra que você continue fazendo o que você tá fazendo, porque ele também ganha. O Instagram também ganha. Sim, e quanto mais você retém a pessoa lá, mais ela recebe anúncio, mais alguém tá pagando pelo conteúdo. Então, assim, é um jogo que quando a gente aprende a jogar no 360, cara, é outro game, é outra estratégia. Muda totalmente. E aí, já partindo para nossas considerações finais, eu tenho vontade de fazer um game com o pessoal. Como vocês são dois, eu vou fazer uma divisão pro empreendedor e pro urgência ou pro dono de agência que está começando. E aí eu vou começar com o Nunes, vou trazer o dono de agência, o urgência, o social media, o gestor de tráfego. Onde eu tenho muito essa barreira de encontrar coisas para eu melhorar para os meus clientes. A busca do conteúdo ideal, aquela velha do que viraliza e o que flopa. Sim. E eu tenho uma barreira muito grande para isso, para que eu gere resultado para os meus clientes. E esse é o meu foco hoje, gerar resultado para os meus clientes, mas ter inspirações onde eu consiga chegar nesse resultado. E já o Thiago, eu vou trazer para você uma empreendedora que hoje ela vende cosméticos. Vou colocar no teu ramo que você trabalhou, né? Só que ela tá ali com a insegurança de galgar, de trazer outras pessoas, ter uma excelente venda sozinha, é uma boa vendedora, mas ela tem aquela insegurança de trazer mais pessoas pro time e escalar o que ela já vende ali, que querendo ou não sustenta, e transformar a vendedora numa empresa de produtos de cosméticos. Legal. Então, trouxe dois personagens, vou começar com o Nunes aqui para responder pra gente. Legal. Eu acho que a gente tem que entender primeiro que pessoas se conectam mais com pessoas. Então, na minha visão, se você é o dono de um negócio, você precisa tentar colocar ali um pouco do seu perfil, do seu rosto em algum momento, para que aquilo gere um engajamento maior. Thiago, eu não consigo falar, não nasci para isso, não vou de forma alguma. Beleza, traz alguém para esse lugar. Traz alguém para esse lugar. Só tenha cautela, porque se você trouxer alguém para esse lugar, talvez você fique refém dessa pessoa a nível de engajamento, e se essa pessoa não estiver com você futuramente, você vai ter que recalcular a rota. Mas o primeiro pilar eu acho que é humanizar. Cara, humaniza a tua marca. Thiago, não tem como humanizar com pessoas. Humaniza de outra forma, cara. Cria um caractere, cria a linguagem, entende? Então, assim, humanize. E traga parceiros. Como é que você pode potencializar os seus resultados? A gente veio trocando essa ideia no caminho. Uma frase que eu li no livro do Alfredo Soares é: seus clientes podem ser seus melhores vendedores. Então, traga parceiros para dentro do seu negócio. Influenciadores, clientes que participaram. Cara, comece a fazer ações com seus clientes. Você pensa na experiência do seu cliente? Qual é a experiência que você está dando? Porque... E o conteúdo sai daí, né? O conteúdo sai daí, cara. Eu fui num evento que uma vez, assim, foi um insight muito fora da curva. Eu vi lá o seguinte: se você tem um restaurante que a sua comida é mais orgânica, mais saudável, por que você não manda na sacola do seu delivery uma semente ensinando a plantar o próprio manjericão em casa? Isso vai vender mais? Não, mas é uma experiência que marca o seu cliente. A probabilidade dele postar isso é gigantesca, porque é muito fora da curva, e se ele postar e marcar, o seu cliente está vendendo para você. Ele está trazendo uma audiência dele para dentro do seu negócio. Se você tem uma hamburgueria, se você tem uma casa de carnes que vende delivery, por que isso eu ouvi num lugar, tá? Isso me marcou. Sim. Por que você não borrifa lá, vende o cheiro, em potinho, o cheiro, a fumaça líquida? Uma borrifada. O cara vai receber lá, comprei um espetinho e tal, porque eu quero jantar um galeto. O cara vai abrir a sacola, vai vir aquele cheiro no rosto. Caraca, cara. Tive essa experiência. A probabilidade dele mostrar isso para alguém, cara, dele marcar, é gigantesca. E às vezes o dono do negócio não vai ter essa ideia que o cara por trás da marca ele não tem. Até porque entende? Tá pensando em um monte de coisa. Exato. O cara compra, vende, atende, contrata. Então tem que partir de nós, essa ideia. Da urgência, da agência de marketing. Cara, entender que o dono, ele precisa entender da necessidade da humanização e a necessidade da experiência. Eu poderia falar sobre outras coisas, mas, cara, humanização e experiência. A experiência talvez não vá vender direto, mas ela vai gerar memória, vai gerar identificação e muito possivelmente vai gerar compartilhamento. Então isso aí tem tudo para alavancar os resultados aí dos seus ou dos seus clientes.
Show de bola. E aí, Thiagão? Cara, eu acredito que essa esteticista, primeiro ela tem que entender qual é o objetivo dela. Né? Se o objetivo dela é estar ali... Como eu trabalhei com muito esteticista, eu conheci várias esteticistas que o objetivo dela era só aquele ali. Eu quero atender essa meia dúzia, tá bom? Tô tranquilo aqui, e é isso. Tô me bancando. E ok, exato. E ok, não tem problema. Agora, se aquela esteticista ela tem na mentalidade dela a questão de empreender, de crescer, é a mesma coisa que o Thiago falou. É trazer gente. É entender que trazer gente, montar uma equipe é fundamental, é essencial. Então, o que eu acredito que esse mercado de estética, ele precisa, ele necessita, é entender primeiramente que você tem que montar um time comercial para conseguir dar conta daquilo que está chegando até essa clínica e tudo mais, porque eu vejo que esse mercado também está crescendo cada vez mais, ou seja, ele está inflacionando, você tem um número de concorrentes absurdo e o que vai diferenciar é o seu atendimento, a primeira experiência, que nem o Thiago falou. Você tem que ter uma boa experiência ali de imediato. E depois disso é você entender qual é o seu objetivo. O meu objetivo é expandir, o meu objetivo é ficar um pouco mais reclusa, um pouco menor. Tá tudo bem. Agora, trazer pessoas é fundamental para você começar essa vida de empreender. Tem alguns segmentos, né? Esses segmentos de que é uma profissão, advogado, esteticista, especialista, médico. Eles já são empreendedores. O problema é que faculdade, colégio nunca ensina a empreender. Né? Ele só ensina a profissão. Então, agora você tem que estudar empreender. Porque depende dele mesmo para ele ganhar dinheiro. Exato. Eu falo muito isso em relação a vendas. Né? Quem ensina vendas? Ninguém. Colégio não ensina, faculdade não ensina e todo mundo precisa vender o seu serviço, seja qual for. Então, por que muitas das vezes a clínica da estética, ela tem a recepcionista ali, aí ela coloca essa recepcionista para vender, sendo que ela não tem um treinamento de venda, ela não sabe vender, como que ela vai converter? Como que a empresa vai crescer? É impossível, não vai acontecer isso. Por isso que tem várias clínicas de estética que ficam estacionadas. Por quê? Porque ela bota o setor comercial de canto. Ela não dá o treinamento necessário, ela não dá importância para isso, ela foca muito no procedimento, no resultado e tudo mais, o que está certo, mas esquece de um dos pilares fundamentais que ela não foi ensinada, que é a respeito de vender. Mas como você me perguntou a respeito de como uma empresa, como uma clínica de estética ela faz para crescer, para empreender e tudo mais, cara, experiência e pessoas. Eu acredito na mesma coisa que o Thiago falou, dentro de um outro segmento, de uma outra visão, mas é a mesma coisa. É trazer gente para somar e gerar experiência para se diferenciar no mercado. Do meu ponto de vista é isso também. Maravilha, maravilha. E você percebeu que é o mesmo sentido. Tanto para quem está de um lado da mesa, vamos botar como o fornecedor de serviço para a esteticista, para o dono de agência, ou urgência, ou coisa do tipo, e também o empresário, a empreendedora. Isso tudo faz uma diferença porque é o mesmo jogo. Pessoas e experiência. Pessoas para te dar mão e experiência para as pessoas não esquecerem de você. Isso aí. Com o mercado super competitivo, quem ganha? O que é lembrado. Então, esse é um convite para você que está aí, né? Sempre seja lembrado, independente do teu tamanho, do teu faturamento, do que você vende. Faça algo que vale a pena você ser lembrado. E eu encerro por aqui, né, já agradecendo demais vocês dois por essa troca. Dá vontade de sair cortando o podcast inteiro e postando. Entrar no perfil só, Legal, cara. só ter assim, mas sei que isso reteu muito conteúdo e para quem assistiu fez uma diferença, porque para mim fez. E eu agradeço você por ter chegado até esse final, acompanhado até aqui. Lembrando a você, né, que o Instagram deles apareceram no início, né, mas vou pedir para repetir, vocês passarem como é que tá o arroba da Falcon, como é que tá o de vocês. Falcon Up _. Sem erro, e o meu é TH Leite _. Isso aí, meu bom. Falcon Up já falou. E é Thiago Nunes com TH e letra O no final, porque é Thiago Nunes de Oliveira. Thiago Nunes O. Tá aqui na tela, a galera também vai ver lá pra seguir. Segue lá porque tem muito conteúdo bom. Eu acompanhei, inclusive, o Nunes canta, né? Me acharam, hein? Nas horas vagas. Me acharam. Nunca cantei num cliente, mas pagando bem, posso cantar no cliente. O cara faz os próprios vídeos e ainda vai cantar com voz de violão lá. Se você quiser gerar uma experiência, se você quiser gerar uma experiência na sua loja com uma música, eu, cara. Não sei se a experiência vai ser boa ou ruim, mas volta lá. Vai estar lá, depende do ponto de vídeo, mentira. É isso aí. Achei massa, eu vi a música lá. Que maneiro, cara. Legal. Maneiro, top demais. E então segue lá e segue a agência Lâmpago também, né? Agência.lâmpago, estúdio.lâmpago, e fique sempre por dentro, porque está na metade da temporada, mas ainda tem muito episódio
pra estar vindo por aqui. Forte abraço pra você e valeu! Valeu. Valeu!